Pessoal, hoje então, basicamente a gente vai falar sobre o ACLS. A Daiane fez a prova recentemente, então ela vai falar um pouco sobre essa prova. Eu cheguei a fazer também 2 vezes já, então acho que vai ser bem legal, hein? Olá, Daiane, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cauê. Boa noite, pessoal. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo legal. Muito obrigado por estar aqui novamente no MedZD. Um prazerzão aí receber você para a gente falar sobre o ACLS. Bem legal. Isso mesmo. Então vamos lá, ó. Fiz o ACLS, pessoal, na semana passada, né? E foi o treinamento, assim, ao vivo e tudo mais. Então vou começar explicando para o pessoal, Cauê, como que é todo o processo, tá? Ok, Quando você adquire o curso, pelo menos eu fiz pela instituição, pelo Einstein, tá? Então, quando você adquire o curso, eu acho que faltando aproximadamente assim um mês para você fazer o treinamento presencial e a prova teórica e prática, porque você tem uma prova teórica e uma prova prática, né? Para você ser aprovado e receber a carteirinha. Então, aproximadamente um mês antes, eles te mandam o link de acesso para o e-book, né, do AHA. O AHA, eles falam AHA lá. Então, eles te mandam o link de acesso para o e-book do AHA. E aí você vai estudando esse e-book sozinho, tá? Você vai lendo ali todos os capítulos. A ênfase maior do ACLS, ela é em você saber, você já tem que ter noções básicas de BLS, de suporte básico de vida, né? Você já tem que ter alguma noção de farmacologia ali daquele contexto. Então, eles enfatizam muito atendimento, a PCR, a parada cardiorrespiratória. Eles também enfatizam você saber atender alguma coisa de AVC e também o treinamento do trabalho em equipe, pessoal. Tem uma coisa que se chama Mega Coach. Então, durante o treinamento, nós somos divididos em 7, 8 pessoas e todos nós passamos, né, a desempenhar uma função ali dentro daquele trabalho em equipe. Eu vou explicar mais para frente. Então, você já vai para o treinamento já sabendo quais são os temas que serão abordados ali. Tanto, Cauê, que quando eles te mandam um e-mail, eles já enfatizam. Você tem que ter um conhecimento básico de eletrocardiograma, então você tem que saber reconhecer uma sistolia, uma fibrilação ventricular, uma BRAD, um ataque à arritmia. Você já tem que ter um conhecimento básico, né, de eletrocardiograma. Você já tem que ter um conhecimento básico de farmacologia, de como que você vai atender farmacologicamente, tá, essas situações. Então, você estuda em casa e pouco tempo antes da prova, acho que eles pediram com semana de antecedência, mais ou menos, você faz um teste, também online, também no site do AHA, e esse teste online, né, a autoavaliação, você pode fazer quantas vezes forem necessárias. São 60 questões que você tem de múltipla escolha, que você vai lá selecionando, né, a melhor opção de resposta. E você tem que obter, no mínimo, 70%, 75%, agora eu não lembro certinho, acho que são 75% de acerto nessa autoavaliação, né, que você faz uma semana antes, para você poder dar continuidade no processo, tá? Então, uma vez feita essa autoavaliação, você manda para eles ou por e-mail, então você imprime, e depois, em seguida, você tem os 2 dias de treinamento. No Einstein eu fiz lá em São Paulo, né? Tem aqui no meu estado, aqui em Minas Gerais, também tem em Belo Horizonte, mas eu escolhi fazer em São Paulo. Então, quando você chega lá no treinamento para fazer presencialmente, você tem, eles dão assim uma espécie de aulas ou conferências, então eles passam alguns vídeos que são feitos, são editados pela AHA, e aí com base nesses vídeos são feitos treinamentos práticos com os grupos. Né? Eu mencionei que a gente é dividido em grupos de 7, de 8, cada grupo por uma cor. Então, em cada momento de treinamento, tem um instrutor que ele vai ficar com esse grupo e ele vai dar o treinamento naquela situação. Tá? Então, o primeiro dia, ele é puramente o treinamento, tem bastante boneco para você treinar, todo mundo tem a oportunidade de colocar a mão na massa, viu, pessoal? O que eu gostei muito do curso é porque não é uma coisa só verbal. Todo mundo tem a oportunidade de fazer tudo, de treinar tudo, tá? E aí, no segundo dia do curso, você faz a prova teórica de manhã, e aí, depois, à tarde, você faz a prova prática. A prova teórica, para você ser aprovado, dessa vez,
a média era 84%. São 50 questões de múltipla escolha, né? Você marca um gabarito, eles corrigem de manhã, à tarde te mostram o seu resultado. Na parte da tarde você faz a prova prática e não tem assim média nem nota de corte. O seu avaliador coloca lá, como aprovado ou como não aprovado. E aí, se for aprovado, você recebe a carteirinha da AHA. Se você não for aprovado, você recebe só o certificado de participação. Pelo que eu entendi, né, todos têm acesso ao certificado de participação, falando quantas horas de curso, que são 16 horas de curso. E aí, dependendo da sua aprovação ou não, você recebe a carteirinha. Legal, legal, Daiane. Então, assim, a estrutura, né, eu acho que você colocou em pauta, vamos só quebrar aqui em pequenas partidas. 2 dias, Claro. 2 dias o curso, em média 8 horas, tem um período da manhã, tem um almoço, depois tem um período da tarde. O primeiro dia é um dia mais teórico, que até dá para fazer algumas atividades ali, intubação, alguns treinamentos bem básicos, mas no segundo dia realmente vai ter a prova, né, que vocês vão ali para a prova, que aí tanto a prova no período da manhã, que é uma prova de multiple choices, né, múltipla escolha, 50 questões de múltipla escolha, foi isso? Sim, 50, com a média de 84%. Legal. E depois do período da tarde é uma prova prática que aí depois a gente vai falar bem sobre ela. Sim. Pessoal, basicamente o que é isso, né, esse curso? Quando a gente fala do SLS, que nem você colocou, que é o Advanced Life Support, né, o suporte avançado cardiológico, e aqui você vai, então, aprender algumas técnicas, é como se fosse um protocolo, né? Uma forma que, de acordo com os estudos, é uma forma que funciona bem para a grande maioria dos casos. Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, eu fiz num hospital grande também, e muitos médicos daquele próprio hospital haviam feito e não tinham passado, porque eles seguiam um modelo deles. Tipo, o pessoal mais velho, com 60, 70 anos, eles seguiam um modelo de fazer ali um atendimento de uma parada cardiorrespiratória, e quando eles foram fazer o curso do ACLS, eles não passaram, porque o ACLS ele tem que fazer exatamente o que eles pedem, tem que fazer exatamente de acordo com o protocolo. Então, assim, é o melhor? Não necessariamente, mas, de acordo com as pesquisas, é o que é utilizado, que tem uma boa efetividade. Então, a gente costuma utilizar ele aí como protocolo para fazer um atendimento de uma parada cardiorrespiratória. E para mim faz muito sentido também, para gente que não é especialista, não é cardiologista, não é emergencista, quando você pega aquele protocolo, tem ele ali passo a passo, você se sente mais seguro, né? Você fala assim, poxa, acabei de fazer a CDS, se tiver uma parada cardiorrespiratória do meu lado, que eu consigo fazer pelo menos o que está protocolado, eu vou fazer ali um atendimento bem feito, talvez você tenha... lembrando que o ACLS é diferente do BLS, o BLS, o suporte básico, você ali consegue fazer sem muitos instrumentos. Já no ACLS não tem muito o que fazer, pensando um atendimento na rua. Você não consegue fazer todo o protocolo do ACLS no atendimento na rua. Então aí seria o BLS. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas legal, vamos lá. Em relação ao dia 1, vamos voltar aqui então e vamos tentar quebrar esse dia 1. Você chegou, primeira coisa, começou a assistir os vídeos, como que foi? No primeiro dia, na parte da manhã, né, depois deles receberem o papel com a nossa autoavaliação, com a nota e tudo mais, né, a gente assina uma lista de presença, Cauê, e somos direcionados a uma sala de conferência, que tem acesso lá tem acesso à projeção de vídeo e tudo mais, né? Então tem um instrutor que vai explicar qual que é o tema daquele vídeo. Eles começaram pelo BLS, assim, dando uma pincelada, uma explanada rápida, e aí assistimos o vídeo do BLS, fomos levados para a sala de treinamento, e ali foi bem recalcado a questão do BLS. Então, o que você vai fazer se você encontrar pessoas desacordadas em via pública, quem que você vai chamar, qual o número que você vai pedir para discar, para quem que você vai pedir um DEA, como que você coloca as fases do DEA, assim, eles não ficam explicando a fundo, senão o curso não ia durar só 2 dias. Mas eles têm uma demonstração prática e uma didática muito boa. Então ali, facinho, né? Quem não está muito familiarizado com a situação, nunca fez BLS, nunca prestou assim, um suporte básico de vida, consegue pegar rapidinho os primeiros assim, rudimentos, né? Os primeiros ensinamentos, até porque eles são necessários
para você dar continuidade no algoritmo. Então, fizemos o BLS, treinamos lá como que coloca o 10, quem que faz o quê, questão das compressões torácicas, revezamento. Tá. Aí depois a gente continuou, demos continuidade com a questão dos ritmos cardíacos. Então, como que eu vou atender uma bradiarritmia? Como eu vou atender um ataque? Como que eu vou atender uma PCR? E o que eu achei assim, bem bacana que você falou agora foi a questão dos algoritmos, porque eles batem muito na tecla do algoritmo. Então, está um ataque à arritmia acima de 150. O que eu vou fazer? Eu vou olhar se ela tem algum sinal, né, de estabilidade ou instabilidade. Se for um ataque estável, como que eu vou conduzir? Se for um instável, eles até ensinaram alguns mnemônicos lá para a gente, isso aí foi bem legal para a gente poder memorizar qual que é a conduta. E era sempre isso, assim, vídeo, treinamento em seguida. Vídeo, treinamento em seguida. Então, foram assim, uns 3 ou 4 treinamentos práticos dentro de cada tema. Então, teve o treinamento do BLS, teve o treinamento da BRAD, arritmia, da TAC, arritmia, e da parada cardiorrespiratória. Legal. Em relação ao eletro, eu acho que, só para deixar claro o pessoal, para o pessoal não ficar muito assustado também. Falar, nossa, mas eu vou ter que estudar eletro, vai ser super difícil, só eletro eu vou perder um baita de um tempo. Não necessariamente, pessoal. É mais o estudo de traçados mesmo, né? Então, que nem você falou, uma sistolia, uma taquicardia. Então, eles não vão entrar em detalhes, assim, o eletro, que nem, né, daria para ficar um ano. Tem gente que faz pós só pensando no traçado, estudando eletro. Lá é algo mais de traçado mesmo. Então, você identificar que é uma fibrilação atrial, o que é uma fibrilação ventricular, o que é uma sistolia, o que é uma bradicardia, uma taquicardia. Então, claro que exige um pouquinho de estudo, você vai ter que relembrar algumas coisas se não tiver muito claro na sua cabeça, mas, sinceramente, eu não achei isso das coisas mais difíceis, assim. Como que foi para você? Sim, o Cauê tem razão. É bom você explicar isso para o pessoal, porque o que eles querem? A própria instrutora do segundo dia, eu falei assim, olha, eu não estou aqui para ensinar cardiologia para ninguém. Depois vocês aprendem cardiologia, como vocês quiserem. Mas você tem que saber reconhecer o ritmo, né, ali no monitor, para você poder identificar o que está acontecendo, para você adotar a sua conduta. E quando você faz a autoavaliação, primeiro que no material, Cauê, no e-book que eles mandam, já vem ali os traçados. Então, as BRAD, né, os bloqueios atrioventriculares primeiro, segundo, terceiro, as TACs, tudo mais. Então, você já vai ter estudado isso aí. É só você olhar e reconhecer ali o traçado, né? Quando você faz a autoavaliação, isso é amplamente recalcado. Você responde cerca de 20 questões só com esses traçados. Então, batem tanto na tecla que eu acho assim, praticamente impossível você não conseguir alguma coisa, né? Você só tem que ter o cuidado de saber identificar esse traçado depois lá no monitor, para quando for uma desfibrilação, né, o que for, você poder conduzir. Mas não tem assim que saber a letra a fundo, os eixos, como que forma a onda P, QRS, todas as derivações, então, tanto que eles te dão só a derivação, que é a D2. Então, é uma coisa bem básica mesmo. Legal. Eu lembro que durante a faculdade eu usava um site, depois eu até vou deixar o link aqui pro pessoal, só que o problema é que tá em inglês. Acho que tem em espanhol também. E ficava treinando. Tinha muitos traçados, e aí ficava treinando de acordo com as imagens lá. É um site bem legal, depois eu vou deixar aqui. Legal, então isso é só para não assustar o pessoal, falar, nossa, vou ter que fazer o curso do AC, vou ter que saber tudo sobre eletrocardiograma. Não necessariamente, pessoal. É importante vocês conseguirem identificar. Lá é muito focado, o protocolo é muito focado nisso, né? Ah, o paciente tem uma bradicardia, o que eu faço no paciente que tem uma bradicardia? Ah, o paciente tem uma FA, o que eu faço no paciente que tem uma FA? Então, isso realmente é um dos grandes focos aí do curso. Isso é bem, bem bacana. Você colocou em pauta, Daiane, o fato de trabalhar em grupo. Então, desde o primeiro dia já tem isso, né? Normalmente eles já montam ali os grupos e aí você já tem essa separação, entre aspas, ali, as pessoas que você vai trabalhar. E é legal, que eu achei interessante nesse curso, que você não fica fixo necessariamente numa função. Você tem um grupo e esse grupo ele vai rotando, né? Cada um, em determinados momentos, passa por diferentes funções. Então, isso eu acho bem legal. O que você achou dessa parte da formação do grupo, dessa interação em grupo? Então,
é o mesmo grupo realmente. O primeiro grupo, o grupo do primeiro dia, ele trabalha junto no segundo dia, inclusive fazem a prova prática juntos do segundo dia. Eu achei bacana porque, igual você falou, a gente tem a oportunidade de treinar em todas as funções. Só para deixar mais palpável para o pessoal como que é ali dentro, então vamos imaginar a situação aqui. A gente só treina no adulto, né? Porque para a criança tem o paus. Então você tem ali o boneco do adulto, você tem uma mesinha do lado com material de intubação, com vários tipos de máscara, de catéter nasal. Você tem algumas seringas para simular a medicação, tem até uma equipe lá com soro e tudo mais. Tem um monitor cardíaco, as pastas funcionam de verdade. Até teve um lá que tomou um choquinho lá, então para ver como o negócio funciona de verdade. Então, quando você começa, cada um recebe um número no crachá, então cada um vai ter a oportunidade de rodar uma função. Então tem uma pessoa que fica no monitor, tem uma pessoa que é o chefe da equipe, que fica lá com o estetoscópio, então ele que vai coordenar tudo, o que vai fazer. Ah, parou, então qual que vai ser a atitude? Eu vou desfibrilar, eu não vou, é um ritmo chocável, não é? Então fica a pessoa no monitor, fica uma pessoa que é o chefe da equipe, fica uma pessoa na medicação, fica uma pessoa na ventilação, 2 se revezando na compressão, um para cronometrar o tempo e outro para anotar. Tem um flip chart, então fica uma pessoa lá anotando. O nome do paciente, a hora que chegou, foram os dados da admissão. Aí ele vai anotando as drogas que foram feitas, o tempo, quando foi administrado o choque, de quanto foi o choque, e todo mundo vai passar em alguma função dessa. Isso no final do primeiro dia, a gente treinou isso e fez também no dia seguinte na prova prática. Legal, legal. Acho que isso é muito bacana. Isso realmente é um dos pontos bem interessantes do curso, porque não tem como fazer esse atendimento avançado sem ter essa formação da equipe, sem ter uma boa interação na equipe, né? Então isso é algo que é como se fosse um estímulo, né? Você vai fazer um atendimento avançado, então você tem que ter essa equipe, você tem que ter uma comunicação. Eles focam bastante na comunicação fechada, né? Isso. Tanto que isso, pessoal, é o que eles chamam de mega code. E quando você recebe o e-book, o último capítulo é bem valorizado essa questão do trabalho em equipe, da liderança, de ser coordenado por alguém e da comunicação em alça fechada. Inclusive, essa coisa da comunicação em alça fechada até cai na prova teórica. Então, tem umas perguntas ali que te fazem pensar, por exemplo, você está num ambiente super barulhento, você está na medicação e você acha que ouviu, né, o pedido para aplicar 500 miligramas de amiodarona. Qual que é a sua resposta? Aí você vai falar ok, você vai contestar, você vai repetir e confirmar a informação, então isso é bem valorizado. Legal. Vamos falar um pouquinho das medicações agora. Só para o pessoal também não ficar extremamente assustado, né? Imaginar também que você vai ter que decorar agora 50 medicações, vou ter que saber a posologia, se é intravenoso, intramuscular. Não, pessoal, é relativamente tranquilo, né? Tem os protocolos, vocês vão dar uma olhada, cada protocolo pode ter uma diferenciação de medicação, claro. No entanto, no total, não são tantas medicações, né? É mais o basicão mesmo, eles não saem muito ali do básico, então não é tão difícil quanto é isso. Você teve alguma dificuldade? Sim, exatamente isso. Não tive dificuldade. O que eles batem mais na tecla? Né, nas medicações, para quando você... Por exemplo, para analgesia, não fizeram muita questão de recalcar, né? Para sedação, também não. Mas você tem que saber quando você vai usar uma amiodarona de 300, quanto você vai usar uma de 150. Quanto que eu começo de epinefrina? Quanto que eu dou de epinefrina depois? Né? Quanto que é de atropina para começar? Aí não resolveu com a primeira dose. Quanto que vai ser a segunda dose? Só que isso já está descrito no algoritmo deles. E um detalhe importante que eu quero recalcar também. Tem uns cartões com os algoritmos de atendimento, por exemplo, de parada, de bradicardia, que você pode imprimir esses cartões, ficar com eles durante todo o curso, inclusive utilizar na prova teórica. Então, é uma coisa que você vai olhar tantas vezes que você vai acabar memorizando. Agora, se você vai usar uma morfina, se vai usar midazolam, o que você vai usar para sedação, para analgesia, você só tem que saber as drogas de parada, né? As drogas para uma brade, por aí. Mas está tudo já descrito no material que você vai receber. Eles já te condicionam desde o começo para aquilo ali que eles querem que você saiba nos 2 dias de curso.
Legal, legal. A impressão que eu tive, não sei, acho que é até legal você colocar isso em pauta. Eles pegam as Aham. medicações, aquelas medicações que realmente não tem muito o que questionar. Então você fala assim, não, você vai tratar uma BRAD com essa medicação, você vai fazer essa outra medicação. Alguns outros detalhes, que nem você colocou, vou fazer com fentanil, com midazolam, o que eu vou utilizar aqui? Isso eles não vão cobrar, porque realmente pode ter uma variação grande, né? Então eles cobram só as medicações que são, entre aspas, as fixas, né? Uhum. Sim, por exemplo, vou dar um exemplo prático, o uso da miodarona. Eles até usam, assim, uma linguagem, né, entre a gente lá no curso. Tá morto? A miodarona de 300, que é o que você vai fazer na parada, né? Tá vivo? A miodarona de 150. Então, é bem objetivo, então é difícil, assim, da pessoa esquecer ou não memorizar. E são essas drogas que eu falei, eles têm mais preconizadas. Agora, o que eu vou fazer analgesia, sedação, isso aí não batem muito na tecla, não. Até porque eles falam, olha, quando você chegar no seu serviço, se você for atender uma situação assim, dá uma olhada ali, o que você tem de medicação disponível. Bateram muito na tecla também, Cauê, de você conhecer o seu monitor cardíaco, para ver como que ele vai funcionar. Se ele é monofásico, se ele é bifásico, qual é a carga de choque, como que eu vou colocar, se ele já tem até algum vício, né, de uso, como é que aperta, direciona mais para a esquerda para o choque pegar. Isso aí eles instruem muita gente a se familiarizar ali com o ambiente que a gente vai atender. Realmente é o que tem que ser feito, né? Sim, tanto que o ganho, né, quando tem a função ganho lá no monitor, se ele estiver muito baixo, realmente parece que o paciente tem uma sistolia ou algo do tipo, você vai aumentando o ganho ali, aí começa a aparecer o traçado. Então, realmente, isso é bem legal. Isso. Quem tiver oportunidade, for atender emergência, na UBS, às vezes, eu já trabalhei em UBS que tinha um monitor, claro que não um baita de um monitor de UTI, não é isso, mas monitores menorzinhos que a gente conseguia ver o traçado ali, então. Isso é algo bem, bem bacana a gente poder utilizar aí o que a gente tem em mãos. Então, Sim. desmistificamos um pouquinho dessa parte do eletro. Então, é mais o traçado, é algo bem possível de estudar e conseguir chegar muito bem lá. Em relação às medicações, mesma coisa. Tem algumas medicações, no entanto, não são uma quantidade muito grande. Você consegue, sim, estudando bem os protocolos, lembrar das medicações. Basicamente, lembrar o nome e a miligrama, né? 150, 300, é isso. Um outro ponto que, sinceramente, esse eu acho que é até um pouco mais difícil, é você, no final, quando você conseguiu ali reverter a parada cardiorrespiratória, ou, na verdade não, vou um pouquinho antes, no momento de pensar, qual que é a causa da parada? Aí tem lá os 5Hs e os 5Ts. Essa parte, Uhum. sinceramente, eu acho que é uma parte que não é tão decoreba. Você tem que lembrar dos Sim. 5Hs, dos 5Ts, só que você tem que ter um raciocínio clínico ali, você vai ter que realmente falar, poxa, o que esse paciente tem? Um tamponamento? Você vai ter que pensar ali, realmente exige mais do médico. O que você acha dessa parte? Sim, falando do curso, assim, especificamente, o que que acontece? Como os bonecos são todos automatizados, o instrutor vai colocando para você a situação vai mudando. Então, ele entra, por exemplo, com a clínica, uma pessoa que estava no baile funk, usou um monte de substâncias ilícitas e chegou ali meio mal, aí quando você começa a atender, eles já mudam. Ah, ele entrou em PCR. E aí você vai desfiando ali aquele algoritmo de PCR. Quando você já fez tudo o que era para fazer, o que, que o instrutor faz? Ele coloca, por exemplo, retorno, tem o retorno da circulação. Ah, ele voltou. Aí para aí. Aí ele fala assim, então agora você já pode me falar as possíveis causas, né? Que você vai citar os 5Hs e os 5Ts. Me fala por que ele pode ter chegado nessa PCR. Aí depois que você fala e ele entende que você consegue raciocinar isso, né? Aí você vai para os cuidados pós-parada, para os cuidados pós-retorno da circulação espontânea, né? Que aí você vai fazer aquela avaliação primária do ABCDE do ATLS, você só tem que mencionar. Olha, então quero verificar a via aérea dele no ar, tô vendo, quero o capnógrafo aqui, porque ele está entubado. Aí você vai desfiando o ABCDE do ATLS, aí acaba lá no E. Aí acabou. Aí é a vez do próximo, seu chefe ali da equipe, e coordenar toda a situação. Os 5Hs, os 5Ts, você decora facinho também, até porque está no algoritmo também deles, no cartão que vem junto com o e-book.
Sim, é bem legal, né? Claro que nem todos os casos cabem nos 5Hs e 5Ts, no entanto, são bastante Aham, bem importantes, emblemáticos. Eu acho que é algo bem interessante de ser lembrado. Então, ó, rapidamente, sim. 5Hs, hipovolemia, hipoxia, hidrogênio em excesso, no caso uma acidose, hipo ou hipercalemia e uma hipotermia. Tá? Então, 5Hs. Isso, Em relação aos 5Ts, trombose coronária, uma síndrome coronariana aguda. Segundo, TEP, tensão no tórax por pneumotórax, tóxicos e tamponamento cardíaco. Tá? Então, realmente, isso aqui isso mesmo. cobre uma parte importante aí das paradas cardiorrespiratórias. Isso, exatamente. E aí vocês têm que prestar muita atenção no momento que o paciente lá, o paciente foi admitido no serviço, né? A clínica que eles te falam, ele deu entrada no serviço porque está com falta de ar, ou então já entrou no serviço apagado, não está respondendo, porque às vezes eles querem ver também se você sabe começar a conduzir o caso. Então, Sim, não está respondendo, acharam caído lá na rua, o que você vai fazer agora? Eles querem saber se você sabe verificar a segurança da cena, se você sabe chamar o paciente, até o jeito de chamar o paciente, pessoal, tem o jeito certo, tá? Que você vai com as duas mãos, com a mão em cada ombro, para chamar, pergunta, senhor, o senhor está bem? Falam que não chame só com a mão em um ombro só, porque se a pessoa acordar do nada, ela pode te dar um tapa ou alguma coisa assim. sim. Então, isso também é valorizado. Legal, legal. Eu acho que, assim, o ponto muito positivo do protocolo é que mesmo numa situação de estresse, de nervosismo, nunca é tranquilo você ver uma pessoa desmaiada que pode estar tendo uma parada cardiorrespiratória. Mesmo para nós, como médicos, não é uma coisa confortável, né? Você não se sente confortável, especialmente se você estiver fora do ambiente hospitalar. Você está na rua, está no ônibus, está no avião, acontece algo do tipo. Então, o fato de ser um protocolo é algo que você não precisa ficar pensando muito. Você tem aquela situação e você age de acordo com o que está preconizado no protocolo. Então, isso eu acho o ponto alto assim do protocolo. Isso é bem legal. O que você acha? Sim, porque tudo que você tem ali padronizado, primeiro que a chance de você esquecer algo importante, talvez tenha ter um desfecho assim, até grave, né? Até fatal, ela é menor. E isso te dá segurança. Você decora aquilo ali, você passa a colocar aquele conhecimento como medular, então a chance de você ter algum esquecimento, né, e ter algum desfecho mais fatal por causa disso, ela é menor. E pensando bem, Cauê, questão de sim, de revalida, é o que a gente faz para o revalida, na maioria dos casos, né? Como que Sim. eu vou conduzir, por exemplo, um trabalho de parto, né? Como que vai ser para eu ver o paciente que chega ali com a clínica me sugerindo diabetes? Então, em que momento que eu vou entrar com a medicação? Em que momento que eu vou orientar só mudança de estilo de vida, né? Então, quem é revalidando, eu acho que já está mais do que familiarizado com essa coisa de memorizar e de entender algoritmos de atendimento. Quando você pega os cadernos do Ministério da Saúde, é cheio de fluxograma, é cheio de quadro, né? Que você tem que ver onde que começa, da onde que vai para onde, quando é a investigação de uma doença, quando é um tratamento, tudo para a gente ali dentro dos cadernos do Ministério da Saúde, pensando em estudar para revalida, a gente já está habituado a isso. Legal, legal, Dani. É verdade. Lembrando que tem, se a gente for pensar nas similaridades, né? Tem um caso clínico, então o médico que vai fazer ali a sua avaliação, ele fala um pouquinho, né? Você colocou, o paciente estava num baile, o paciente fez uso de drogas ilícitas. Você tem ali o mínimo, Uhum. né, da história clínica do paciente. O paciente, entre aspas, ele está na maca lá, já está lá. Em muitos casos, ele não está numa parada cardiorrespiratória, né? É um paciente que tem uma alteração no traçado eletrocardiográfico. Então, por exemplo, tem uma bradicardia ou tem uma fibrilação. E aí você começa ali identificando aquilo, dá uma primeira conduta e rebaixa. Aí ele vai para uma parada cardiorrespiratória, você continua dando a conduta, reverte. Reverteu, fez ali a hipótese diagnóstica e fez o que você falou, o ABCDE do trauma ali, continuou para finalizar o atendimento. Acho que a estrutura é essa, né? Com diferentes situações. As situações tem inúmeras situações, no entanto, é legal saber que tem uma estrutura. Se a gente for comparar com o OSCE, né? Não é exatamente que nem o OSCE, é diferente do OSCE, mas
o ACLS, a avaliação, o dia da prova, ele segue uma estrutura também, né? Sim, é sempre nessa questão assim, de estrutura, de o que vem depois. Se eu adotei uma conduta, por exemplo, eu apliquei uma medicação e eu não aconteceu o que eu esperava que acontecesse, né? Qual que vai ser a minha próxima conduta? Então é tudo assim bem esquematizado, bem sistematizado. E uma outra coisa que eu achei interessante, Cauê, estava até conversando com um médico revalidado, estava fazendo lá também o Legal. ACLS. Acho que tinha uns 2 ou 3, nós éramos em 2 ou 3 médicos revalidados fazendo o ACLS, né? Sim. E eu falei com ele, olha, treinamento prático para quem quer treinar intubação, atendimento a PCR, tudo assim, pensando em revalida, em prova prática, né? Porque sempre pode cair algo assim. Eu acho que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu teria comprado, teria feito a CLS, talvez não tivesse feito outros cursos práticos. Porque você coloca, né, a mão na massa, você tem a oportunidade de treinar todo o tempo, você tem acesso aos bonecos, você pode fazer, você pode perguntar várias vezes. Então, essa parte prática de treino, pessoal, eu quero treinar intubação orotraqueal por revalida, quero treinar atendimento a PCR. A CLS, para mim, na minha opinião, super serviu para isso. Deu para treinar bastante. E você não esquece, né? O que você faz, você não esquece fácil. Então, te dá uma segurança também. Eu acho muito legal. Foi o que fiz, Daiane. Em 2016, antes de fazer a prova, eu fui fazer o ACLS. Eu não fiz nenhum curso. Em 2016, os cursos eram poucos e eram caros. Uhum. Eu lembro que eu já estava trabalhando mais médico, mas eu achava absurdo naquela época. Em 2016, R$ 4.000, talvez hoje seria 6.500, R$ 7.000, próximo disso. Então eu achava muito caro. Eu falava, não vou fazer esse curso. E amigos faziam e falavam assim, poxa, falei, ok, foi legal, mas foi algo ali que eles tiraram da residência, não era uma coisa realmente 100% adaptada para o INEP. Eu falei, puxa, eu preciso da situação, eu preciso eu preciso estar numa situação de estresse, eu preciso estar sendo avaliado, eu preciso ter ali um raciocínio clínico, vou ter que agir também de acordo com o que eu tiver ali de resposta. Então o ACLS, para mim, na época, ele coube muito bem, foi muito legal. Foi algo que me ajudou bastante. No entanto, é uma parte da prova do INEP, né? O INEP a gente sabe que em cirurgia provavelmente vai ter uma instrução relacionada a trauma. Em clínica médica pode ser que tenha ali um paciente que você tem que fazer um atendimento parecido. No entanto, cobre uma certa parte da prova, se a gente for pensar em conteúdo. Em relação a estresse, situação de você estar sendo avaliado, eu acho que é muito, muito interessante. Realmente, para mim, eu posso falar que me ajudou bastante. Sim, é claro que o ACLS não é o que salvaria a sua prova prática, Não, não é. mas se a pessoa tem interesse em treinar isso que eu falei, tanto o atendimento ao PCR, intubação e BLS, né, que a gente acabou treinando, ele já é uma maneira de você colocar a mão na massa e você tem mais oportunidade de treinar, talvez, do que você faria num curso prático que você compra. E, Eu não experimentei todo, né? Não passei por todos os cursos práticos sim. que estão disponíveis. Eu passei só por um. Então, estou comparando com esse um que eu fiz, né? E eu acho que a CLS valeu muito a pena. Mas, sinceramente, eu acredito que a gente pode até mesmo afirmar isso, que nenhum curso para a prova do INEP vai ter um enfoque tão grande quanto a CLS, se a gente for pensar nessa parte cardíaca. Por quê? Simplesmente Uhum. porque não é o foco do INEP você fazer ali um atendimento avançado. Pode cair algo adaptado? Pode. Mas assim, quando você vai montar um curso, você não vai montar um curso que seja igual ou até superior ao ACLS. Não faz sentido, né? O aluno não precisa de Uhum. tanta informação específica para poder fazer essa prova do INEP. Mas, se você quer uma situação de estresse, se você quer... poxa, de repente tem alguns alunos até da mentoria que falam assim, pô, eu estou preparado, estou bem, preciso continuar estudando e vou lá e vou fazer a prova. Para esses alunos, para a pessoa que acha que está bem, uma forma de simular, poxa, eu estou bem, quero simular, quero ver se realmente eu estou realmente bem do jeito que eu imagino. Fazer o ACLS eu acho que é bem legal. Ou ele vai colocar você no eixo.
ou ele vai te ajudar a falar, não, realmente eu estou bem do jeito que eu imaginei, ou ele vai falar, caramba, eu imaginava uma coisa, mas na situação de estresse, nessa situação, realmente eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais coisa. Então, eu acho que é válido fazer essa prova nesse sentido e, querendo ou não, você faz um curso de suporte avançado, você vai ter sua carteirinha da ARRA, que dura aí 2 anos, muitos atendimentos em ponto-socorro, pronto atendimento, eles solicitam a carteirinha do ACLS, então acho que pode ser uma alternativa interessante. Sim, uma coisa que me perguntaram muito quando eu abri a caixinha de perguntas é se quem ainda não é revalidado pode fazer o curso. Sim? Pode, tá? Teve seguidor meu que falou que fez, que antes de revalidar fez, inclusive tinha um médico lá, que pelo que eu entendi, porque ele estava um pouco longe de mim, né? De máscara, a gente não consegue entender perfeitamente o que a pessoa fala, mas eu entendi que ele está em processo de revalidação, estava lá fazendo. Eu achei interessante também que tinha uma médica, especialista já, 30 anos de formada, estava fazendo o curso. Não sei se pela primeira vez, né? Mas estava fazendo. Então, achei interessante assim, que existem várias oportunidades, né? E várias pessoas interessadas, cada uma num momento diferente de vida. Haviam muitos enfermeiros lá, então cada um num momento, né? Diferente da sua vida, da sua profissão, estavam ali se inteirando da situação. Sim, sim. É, pode fazer. O ACLS, ele, como é protocolar, ele é americano, tem no mundo inteiro, né? Vamos supor, Uhum. nós brasileiros, quero fazer lá nos Estados Unidos esse curso do ACLS. Você pode fazer, não tem nenhuma dificuldade. Você não precisa ter um CRM, algo do tipo, né? Naquele conselho daquele país para poder fazer. Então tem gente que sai do Brasil, vai fazer o ATLS nos Estados Unidos. Isso acontece. Então, isso é um curso que realmente a gente pode fazer sem ter realmente o registro naquele país. Isso é uma coisa interessante, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que eu acho legal a gente falar é que tem essa duração. Então, você faz o curso, você tem aí 2 anos, a duração, né, do curso é de 2 anos. Depois desses 2 anos, você pode fazer novamente. Não sei se eles chegaram a falar para você como que é essa renovação. Você chegou a pegar esses detalhes ou não? Eles falaram que a renovação, né, da carteirinha é com 2 anos. Não entraram em detalhes como que é, mas você tem que fazer o curso É, novamente, né? Tem que agora, comprar o curso novamente. agora mudou Ah, um pouquinho. Em 2016 não, mas a última vez que eu fiz em 2019. Você pode fazer a renovação em um único dia. Eles têm agora a ARRA, ela autorizou. Então você não precisa mais participar daquele primeiro dia que seriam as atividades mais básicas. Então quando você vai renovar, você pode fazer a renovação em apenas um dia de curso. legal. Eu não me lembro que eles tenham falado isso. Talvez falaram, eu não peguei. Mas só mencionaram que a renovação era com 2 anos. Mas Isso, se tem essa atualização aí, eu acho que bacana, né? Às vezes a pessoa já atendeu tantas vezes, não tem necessidade de fazer o primeiro dia de curso, né? Vai lá, faz só as provas e se for aprovado, é renovada a carteirinha dele. exato. Normalmente, eu não sei se isso é para todos os locais, mas quando vai fazer a renovação, você não pode deixar vencer. Vamos supor, venceu no dia 5 de agosto. Você vai fazer o curso no dia 10 de agosto. Aí já não pode mais um único dia. Quando você vai fazer no único dia a renovação, tem que ser então antes do vencimento. Tá? Ah, Então, legal. eu lembro que Interessante. antes tinha essa especificidade. Você tinha que fazer o curso novamente antes de vencer os 2 anos. Tá? Muito bem. Aqui a Pérez colocou, acho que deve ser um tempo de validade, por exemplo, o ATDS dura 4 anos, depois tem que fazer de novo. Exatamente. O AC é 2 anos, o AT é 4, eu acho, né? Ela está falando aqui, sinceramente eu não sabia. O PAUS eu imagino que seja 2 anos também, não sei. Você tem essa informação? Não, eu não tenho, mas eu imagino que essa renovação seja porque, assim, os protocolos podem ter mudança, né, de um Sim, ano para outro, sim, dentro de 2 anos, as diretrizes. Então, como você tem que estar sempre atualizado, então colocar esse tempo limite, né? Cada 2 anos
você tem que se atualizar para você receber a nova certificação do AHA, da AHA. Sim. E normalmente tem mesmo. Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, comparado com a segunda, tinha algumas atualizações, coisas relativamente simples, mas tinha, sim. Então, é um curso que, em média, né, deve estar aí, se a gente for pegar a média, 1.300 a R$ 1.500, depende muito da localidade. Tem lugar que é um pouco mais barato, tem lugar que é um pouco mais caro. Vamos pegar aí um espaço. Provavelmente, no Brasil, hoje, deve estar aí entre 1.300 e 2.000. Eu imagino que seja isso. Você viu algo diferente disso? Eu vi coisa de 1.300 e o meu foi 1.690. Entendi. Eu acho que deve ser por volta disso, entre 1.300 e 2.000 aí no máximo. Claro que você escolhendo, que nem você foi para São Paulo, fez no Einstein, legal. Eu acho que tem essas diferenciações. A primeira vez que eu fiz no Instituto Dante Pazanese, a segunda vez eu fiz no Sírio. E normalmente, quando a gente gosta, a gente acaba voltando, né? Então, no Sírio, por exemplo, eu gostei bastante. Então, provavelmente, quando eu for fazer, eu vou fazer novamente lá. A não ser que você tenha ali em mente, quero alguma coisa diferente, ou não gostou, ou tem aquela coisa diferente. Não, quero fazer um lugar diferente para ver se realmente tem alguma diferença. Mas é muito comum que a pessoa gostou e ela acaba voltando, né? O que você acha? Você vai fazer em outro lugar a próxima vez ou você volta lá no Einstein para fazer renovação? Voltaria, eles ganharam a cliente. Tô brincando. Mas é porque realmente, Cauê, a didática deles assim foi muito boa, sabe? Eles facilitam o seu aprendizado. Eles têm uma coisa que eu, pelo menos como professora e como aluna, eu valorizo muito, que eles têm uma certa irreverência. Então Sim, você tá ali naquele estresse, você tá naquela coisa de que eu tenho que saber, a vida da pessoa tá ali nas minhas mãos. Então, o jeito que eles falam, você acaba assim entendendo tudo, assimilando tudo, e aí parece que o seu cérebro ele vai entrando ali melhor, naquela coisa toda. Então, eu gostei bastante assim da abordagem deles, da tranquilidade que eles transmitem para gente, né, a segurança em tudo. Tem instrutor lá, tem uma instrutora que, se não me engano, ela falou que está desde 95, desde 97, como caramba, instrutora de ACLS. sim. Então, você imagina assim, o tanto que ela já não sabe, o tanto de mudança de protocolo que ela já não viu, o tanto que ela está por dentro de toda a situação. Então, eu indico, eu gostei bastante, eu faria novamente. Não Legal. só a parte do curso, tudo ali dentro a gente vê que funciona muito bem, é tudo muito bem coordenado, né? Então, acho que isso tudo facilita, né? Você querer fazer o curso novamente, querer voltar para aquela instituição. Legal, legal. Eu acho que realmente é muito válido. Realmente é um curso bem interessante em relação a isso. Acho que a segurança, né? Você ganha uma certa segurança. Fala, poxa, fiz o curso, estudei, agora se eu tiver na minha unidade básica de saúde, tiver uma parada cardiorrespiratória, eu vou ter mais confiança para atender. Se eu gosto de atender na emergência, eu vou ter mais confiança. Então, acho que é muito válido. É um curso que não é barato, no entanto, não é também nada astronômico, né? Tem alguns cursos, tem algumas coisas que realmente são muito mais caras. Então, é um valor ok. Acho que pelo que eles entregam, eu acho que realmente o custo-benefício é muito bom. Eu, sinceramente, acho bem bacana em relação a isso. Legal, Daiane. Perfeito. Eu acho que a gente deixou claro aqui, basicamente a gente falou da estrutura, os 2 dias, colocamos em pauta o que é abordado no curso, falamos em relação aí ao traçado, em relação às medicações, em relação à parte das hipóteses diagnósticas. Para finalizar o atendimento, a gente costuma também fazer aquele o ABCDE do trauma, faz a exposição. Tem uma coisa que eu lembro que eles colocavam muito em pauta, para sempre pensar na hipotermia, né? Então tem ali o que você faz num paciente pós-parada cardiorrespiratória, mas é tudo muito protocolar, é tudo algo que você precisa saber uma vez. Se você sabe muito bem, você basicamente você só vai falando novamente, né? Você só vai repetindo aquilo lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que é muito legal, é muito bacana mesmo. E tem os outros, né? Tem o PAUS, que é na pediatria, o ATLS, que é no trauma.
Tem o PTH, puxa, PTHLS, eu acho. Tem, Atendimento ao pós-trauma? não, Não. não. Tem um outro que eu estou até vendo aqui, que é o PHSLS. Esse, por exemplo, é para fazer atendimento em competição. Por exemplo, vai ter lá na minha cidade um torneio. Eu vou ser o médico do torneio. Uhum. Então você faz esse curso que basicamente você faz o primeiro atendimento nesses pacientes ali que estavam fazendo alguma atividade física e se feriram, se machucaram, ou até mesmo tiveram uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Então, hoje em dia tem Ah, essas então, ramificações, né? então é atendimento, desculpa, Não, então é não. atendimento pré-hospitalar, então. Exato, exato. Esse daqui é focado, o PHSLS, esse é pré-hospitalar, Uhum. só que bem focado nesse nicho, né, de alguém que esteja fazendo uma atividade física e tenha se machucado, tá? Sim. Legal. E mais uma coisa, assim, pela minha experiência, assim, por último, que eu quero deixar para o pessoal, Cauê, é o seguinte, é, tem gente que já gosta de trabalhar com urgência e emergência, já sabe que vai trabalhar com isso, então, fazendo curso, show, melhor ainda. Eu fui com essa coisa de que, todo mundo falou que era legal fazer, eu fui fazer. Eu estou trabalhando na atenção primária, eu estou no PSF. Então, pessoal, não pense que, não precisa saber a CLS, não precisa de ACLS, não. Na atenção primária, no PSF, não, porque podem acontecer casos que vocês tenham que atender, então você tem que saber ali tomar uma conduta, tá? Não é só para quem está lá dentro do hospital atendendo urgência e emergência. Pode acontecer muitas surpresas, assim, não vou chamar de desagradáveis, mas muita coisa assim inesperada dentro da atenção primária. Agora que eu revalidei, que eu estou trabalhando no postinho, eu vejo que a realidade é um pouquinho diferente do que a gente vê, né? Não é aquela coisa tão tranquila de que o paciente chega andando, conversando, sai do consultório andando, conversando. Chegam umas urgências às vezes. Às vezes até por falta de informação, a pessoa começa a passar mal, corre para o postinho, e aí é você que tem que conduzir a situação. Então, eu acho que vale a pena, assim, para qualquer lugar que você for trabalhar, né? A CLS, eu acho que o PAUS, com certeza, deve ajudar muito, dependendo de onde que a pessoa trabalha. A gente sabe que nem todos os lugares do Brasil, eles têm bons recursos, não é fácil de chegar um SAMU, não é fácil de chegar o Corpo de Bombeiros. Então, a gente que está ali dentro, assumindo ali o atendimento naquela unidade, a gente tem que ter algum conhecimento sobre isso. Sim, sem dúvida. E na unidade não dá para fazer exatamente o ACLS, né? A gente não vai ter um respirador, não vai conseguir Uhum. entubar o paciente necessariamente. E até dá, né? Alguns locais você faz a intubação e fica no ambu ali, mas em alguns outros locais você não vai nem conseguir intubar, porque realmente não vai ter ali os instrumentos. No entanto, eu acho que é muito válido, que nem você falou. Eu mesmo já trabalhei em unidade de saúde que teve parada cardiorrespiratória na unidade, então não é algo que, né, não vai acontecer, é algo que se você ficar 1, 2, 5 anos, a chance de acontecer em algum momento realmente é grande. E especialmente o paciente, né? O paciente ele não faz muito essa divisão, né? A falar, estou passando mal aqui, eu vou lá no pronto atendimento que é 5 quilômetros da minha casa. Poxa, mas eu tenho um posto que é 500 metros. No posto também tem um médico, também tem uma médica. Então, para o paciente, ele Uhum. quer ir para o médico, né? Então, onde tiver um médico mais próximo, ele se sentindo mal, ele vai no médico. Então, assim, a gente tem essa divisão, né? Para a gente acaba ficando claro, na UBS eu vou fazer isso, no pronto atendimento eu vou fazer isso, na emergência de um hospital grande eu vou fazer aquilo. No entanto, para o paciente Uhum. não, ele quer o médico, ele está ruim, ele quer o médico. E se o médico estiver do lado da casa dele, a chance dele ir na unidade básica de saúde é muito grande, né? Exatamente isso que eu queria deixar de recado para o pessoal. Não pensem assim que vou trabalhar num PSF, num postinho, que eu vou atender só casos assim mais tranquilos, que pode chegar e realmente chega, dependendo da sua área, chegam as coisas assim mais graves, mais urgentes. Você tem que determinar uma conduta rápido ali, encaminhar se tiver como encaminhar, ou se não tiver, tem que resolver como puder, com as condições que tiver. Legal, legal. O PSF ele é um mundo no Brasil, né? Impressionante. Como tem diferenciações no sul, no norte, nordeste, muda muito. Mas, de qualquer forma, nós, como médicos, eu acho que é engrandecedor como médico, né? Como médica. Você fala assim, poxa, fiz o AC, aprendi mais alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que é muito legal.
a gente sempre está aprendendo, sempre está ali querendo ou não mais bem preparado caso aconteça alguma coisa, daí você consegue lembrar no protocolo. Claro que é uma coisa que você tem que ficar de vez em quando vendo, né? Que nem para você está muito claro. Eu já esqueci um monte de coisa, faz um tempinho que eu fiz a última vez. Então, assim, poxa, Sim. se você daqui um mês você verificar de novo, deixa eu dar uma revisada aqui nos protocolos, deixa eu ver os fluxogramas. Passou mais um mês, você viu de novo. Você sempre está dando uma olhadinha, você consegue manter essas informações, né? Se você for, só vou revisar agora daqui 2 anos quando for fazer de novo. Aí a gente já acaba perdendo aí, caso você não trabalhe com isso, né? Sim, todo conhecimento que você não usa, você corre o risco de esquecer, né? Então tem que estar sempre assim, recordando, lembrando de tanto em tanto tempo para você não esquecer completamente, não perder tudo que você estudou. Sempre bom dar uma relembrada. Legal, legal, Dani. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Alguma coisa que a gente não comentou por enquanto? Não, eu acho que a gente conseguiu assim falar bastante coisa a respeito, né? Eu acho que também se o pessoal tiver alguma dúvida ainda, alguma pergunta, pode mandar para mim lá no Revalidarei, né? No direct. Eu sempre estou abrindo caixinha, porque às vezes tem alguma coisa que a gente esquece, Sim. né? De falar. Não, ótimo. E realmente, eu acho que depois da revalidação, ou pode fazer antes, que nem a gente colocou em pauta, mas depois realmente é um curso bem interessante. Às vezes a gente fica pensando em coisas mirabolantes, né? E eu acho que até mesmo para fazer essa divisão, pô, será que eu gosto de emergência? Será que eu gosto desse tipo de atendimento ou não, né? Às vezes você sabe que você precisa saber o básico, mas não gosta. Assim, se tiver um paciente eu vou atender, mas não é isso que eu quero todos os dias. Às vezes a pessoa que está em dúvida se ela gosta desse tipo de atendimento ou não, eu acho que é válido também, até mesmo para isso. Às vezes a pessoa tem a carteirinha da ARRA lá, mas fala, puta, não quero usar isso. É algo que eu não gosto de atender. Fazer essa divisão eu acho que é super válido também. Eu acho que é legal. O curso pode funcionar para isso também, né? Exato. É bom você saber um pouco de cada coisa, porque também você não escolhe o que você vai atender, né? Ah, eu gosto de atender só gestante, mas você não vai atender só gestante. Menos que você se especialize em ginecologia e obstetrícia, por exemplo, aí você vai ficar só no consultório, mas algum dia no seu consultório alguma paciente pode parar na tua mão, e aí você tem que saber como conduzir. Sim. Então, acho que a gente é interessante, dentro da medicina, a gente se dá a oportunidade de saber um pouquinho de cada coisa, né? Entender pelo menos o que está acontecendo ali, para a gente poder encaminhar, para a gente poder fazer alguma coisa. Eu acho interessante isso. Não, é muito, muito. Ainda mais na atenção primária você vê bastante isso, né? Até mesmo para encaminhar, você precisa saber para onde você vai encaminhar. Imagina se você vai encaminhar um paciente para o neuro, mas é um paciente que não era para estar no neuro, era para estar no ortopedista, por exemplo, se a gente pegar membros, né, inferiores, ou membros superiores ali, um paciente que você acha que é algo relacionado ao nervo, mas não, é algo ortopédico. Então você deixa o paciente na fila do neuro, demora 1 ano para ele conseguir chegar no neuro, aí ele chega no neuro, o neuro fala, não, isso daqui não é neurológico, isso daqui é ortopédico. Aí o paciente volta e fica mais 1 ano para passar, estou chutando alto, tá? Fica mais 1 ano para passar no ortopedista. Então, realmente, é muito importante a gente ter essa noção, até mesmo para saber para quem que a gente vai encaminhar, né? Mesmo que você não vai tratar aquele paciente. Eu lembro que na unidade de saúde tinha alguns casos que era bem complicados nesse sentido. Eu tinha que realmente fazer essa diferenciação. Vou mandar para o neuro, vou mandar para o ortopedista. Tem alguns casos em específico que são difíceis. Você vai ter que pensar bem ali realmente o que você vai fazer. Então, querendo ou não, mesmo como generalista, mesmo atendendo a unidade básica de saúde, você tem que ter uma boa noção de muita coisa para poder encaminhar de forma assertiva. Porque tem gente que fala, não, vou encaminhar, tá? Sai encaminhando, mas aí encaminha para um lugar que não necessariamente vai ser o correto do paciente, né? Então, realmente é muito importante. Até para encaminhar, tem que ter conhecimento. E até quando não encaminhar, você tem que ter conhecimento também, né? Porque já que você pegou esse gancho aí do encaminhamento, falando da minha experiência pessoal, né? Chega muito paciente que já chega pedindo encaminhamento. E às vezes aquilo ali não cabe encaminhamento, você resolve até na conversa, que a pessoa não precisa de remédio, não precisa de exame, não precisa de nada. Então, para onde encaminhar e quando não encaminhar também você tem que saber. Legal, legal. Mais para frente a gente vai conversar sobre a APS. Acho que é um tema aí É, muito, muito bacana. Vamos lá. Mais para frente então a gente conversa sobre isso. Hoje a ideia era falar sobre a CLS,
Muito obrigado, Daiane, pela sua participação. Vai lá, descansa. De nada. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida, então, mandem mensagem no MedZD ou mandem mensagem para a Daiane Inbox, que a gente responde para vocês, tá bem? Então é isso, pessoal. Tenham uma ótima noite. Muito obrigado, Daiane, novamente pela participação aqui no MedZD. De nada. Boa noite, Cauê. Boa noite, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Até mais.